Então vamos assim, irmãos, companheiros de jornada, acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, mantendo a alegria, o otimismo, a felicidade de estarmos aqui, nesta santa casa de oração, rogando ao Pai Criador, ao Mestre Jesus e aos dirigentes espirituais que nos envolvam com seus fluidos salutares, que nos abençoe pela escolha de estarmos aqui neste sábado, rogando igualmente o amparo e a proteção àqueles que porventura não conseguiram estar aqui hoje, aos nossos queridos familiares, rogando ainda as bênçãos, Senhor, desta nossa casa de oração. Que possamos sentir esses benefícios que a espiritualidade nos entrega, que eles possam nos intuir e nos auxiliar na reflexão desta noite, e que possamos, Jesus, sair daqui mais animados com a vida, mais otimistas, recebendo cada um de nós um medicamento salutar que irá nos proporcionar mais tranquilidade, equilíbrio interior, paz, fé. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje eu vou me atrever a falar sobre um tema que nessas linhas aqui, ele é bem curtinho, é uma página e meia. Nessas linhas aqui eu pude me ver em várias delas, em várias situações aqui. Então esse tema, ele é do livro As Dores da Alma, Inclusive eu acabei me recordando do nosso trabalho de terça-feira, que a gente falava, eu não lembro o nome, mas patologias da alma, Então as doenças. E é pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. O tema é crueldade. Então serve para a nossa reflexão, tá? Eu vou lendo, vou tentando comentar. Que bom que a minha madrinha está aqui, que é da área, ela vai poder me ajudando, dando algumas dicas. Mas eu acho que vale a nossa reflexão em conjunto. E esse é um livro interessante, porque esse capítulo em específico, que está falando de crueldade, ele está falando da autocrueldade, não da crueldade para com o outro. Tá? É um livro muito bacana, que ele tem vários capítulos voltados para o nosso conhecimento interior. Tá? Então ele começa aqui, de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Quer dizer, a nossa autoviolência. Somos nós que estamos nos flagelando. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constrói cercas e cercas, que passam a nos sufocar e nos afligir por dentro. Quer dizer, nós vamos criando barreiras na nossa vida, vamos nos isolando muitas vezes, e isso vai causando nosso desequilíbrio interior. E aí ele começa citando um filósofo aqui no próximo parágrafo. Montaigne, célebre filósofo francês do século XVI, escreveu assim: a covardia é a mãe da crueldade. Realmente é assim que se inicia nossa autoagressão. É a nossa crueldade para conosco mesmo. Em razão de nossa fragilidade interior
e de nossos sentimentos de inferioridade aparece o temor, que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos a falar, a pensar, a agir com espontaneidade ou com descontração. Você vê, aquele sentimento de inferioridade que muitas vezes nos acomete, eu não sou capaz de fazer isso não, eu não tenho condição de fazer aquilo, a gente começa a adoecer, né? A gente se sente inferior, nós vamos dando abertura para a ação também, que a gente também nós não podemos culpar os espíritos de tudo que nos acontece. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas e pelos nossos destinos. Mas nós sabemos que as crises de obsessão, muitas vezes, que as pessoas nós podemos ser acometidos, é em virtude das brechas que nós vamos dando. E uma dessas é esse sentimento de inferioridade. A gente vai criando fragilidade. O chefe te chama e quer te dar uma missão, um trabalho que ele está postando. Aí você, não, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo. E aí a gente começa a adoecer, né? E aí eu anotei aqui, né? Tristeza, né? Eu lembrei, depressão, né? Pânico, né? A vista começa a escurecer, começa a dar aquele... Eu falo porque eu já senti isso na pele, então para mim é mais fácil de falar, né? Por quê? Porque a gente não pode duvidar da gente mesmo. Nós não podemos duvidar que nós temos capacidade, né? Então, se a gente começa a duvidar da gente mesmo, a gente começa a sentir esse desequilíbrio interior, né? E a gente perde a espontaneidade. Vocês já travaram alguma vez? Chegar num ponto, você vai ter que fazer alguma coisa, você trava? Trava, simplesmente trava. A voz não sai, você não consegue raciocinar, você não consegue agir, você não consegue pensar, né? Você não consegue falar com clareza. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Dissimulada, que nesse contexto é escondido, é aquela coisa muito sutil que você não vai percebendo e quando você vê isso aí acaba te dominando, né? E ela vem adornada de fictícias virtudes. É uma aparente mansidão, paciência e serenidade. Recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. E aqui nesse caso em específico, ele está falando daquela busca que nós temos de aceitação, de consideração com os outros. Aquela falsa aparência, muitas vezes, né? Você transmite para o outro mansidão, paciência e serenidade para obter aceitação, mas no fundo, você não é nada daquilo. Aí na sua casa você se mostra, porque você está no seu ambiente, né? Inclusive no próprio Evangelho fala, né? Que nós temos que buscar ser o mesmo perante o público quanto na nossa intimidade, né? Porque nós, quando saímos para o nosso dia a dia, né? E eu lembrei de uma aula também bacana, né? Que nós tivemos aqui, cada um de nós veste as nossas máscaras, né? Agora é a máscara do Stevens profissional, agora é a máscara do Steve pai. Agora... Aí quando a gente está num ambiente onde a gente supostamente acha que nós não estamos sendo observado por ninguém, aí a gente é o que a gente é de fato. Isso são tudo formas de agressões, né? Que a gente vai sofrer. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos, deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distante de si mesmo. Se a gente começar, se a gente vive em função da aprovação alheia, né, de ser aceito num determinado meio, a gente vai se agredindo a tal ponto que a gente vai se distanciando de nós mesmos, né, deixamos de nos conhecer. A causa básica do autotormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade.
Quando ele fala dessa timidez aqui, ele não está falando que é um problema as pessoas que são mais introvertidas, né, introspectivas, que são mais quietas, mas elas se expressam normalmente, livremente. Essa timidez, ele fala do lado mais complicado, dessa timidez que a gente vai se afastando de nós mesmos e vamos dando essa abertura para a gente viver uma vida de ilusão, né? Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade. É desse tipo de timidez que ele está comentando, né? Mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele, não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Pensar e agir defendendo o nosso íntimo, desse ponto em diante ele começa a dar uma certa receita de como que a gente pode agir de forma diferente para que a gente não se aflija com a crueldade. Pensar e agir defendendo o nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais sem subtrair os direitos dos outros. É a imunização contra a autocrueldade. Ele começa a gente começa a defender aquilo que a gente acredita, agindo da forma que nós de fato somos. Isso não quer dizer que a gente não tem que buscar melhorar, né? Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito. Aprender a dizer não sei, não compreendo, não concordo ou não me importa. A gente se posicionar. Não é se posicionar de acordo com o que o outro espera, mas de acordo com aquilo que também não vai te agredir, né? Não é o que você fala que vai magoar as pessoas, mas é a forma, né? Então, se você se dirige com respeito a você e com respeito ao outro, essa forma, né, gentil do trato, nós podemos discordar e discutir qualquer assunto, desde que a gente, né, haja nos ditames do amor ao próximo, né, do respeito. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Ele só vive, então eu ajo com bajulação, com exaltação, para eu ser aceito no meio, para não verem que eu também erro, né? Para não me censurarem ou não me afastarem daquele meio. E a gente comete um erro que a gente vai só se autoflagelando. Quando erramos, será preciso, para que a gente resolva esses problemas, né, será preciso que nós assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros, os nossos desacertos e aprendamos o ensinamento da lição vivenciada. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo. Fica sempre o quê? Oferece inúmeras razões e atitudes para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. Então, basicamente, aqui está falando da nossa busca incessante pela aprovação, pela opinião dos outros. Sendo que o contrário, né? Nós deveríamos nos manifestarmos do jeito que nós nos entendemos, dizendo não na forma certa, mas sempre pensando na figura meiga de Jesus, né? Como será que Jesus agiria nessa situação? Será que o que eu estou fazendo, se eu recebesse de outro, eu gostaria? Né? Não só ficar buscando aceitação, porque em determinados meios, às vezes, esses são meios que talvez nós não devamos estar, né? Devamos refletir se vale a pena todo esse esforço, toda essa dedicação em busca da aprovação, de agradar o outro, e a gente só se desagradando, né? Tudo em favorecimento do outro e tudo em detrimento a você, porque se você só se doa, né? Só se doa. Não que a doação não seja importante, ajudar o outro, mas você não pode ficar se agredindo. Alguém te convida para ir numa determinada festa que você não gosta, aí você vai só para agradar o outro, o ambiente não é legal para você, às vezes você não se dá bem no ambiente, e por que você tem que ficar se autoflagelando, né? E aí ele fala o seguinte: estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes. A gente tem pessoas que a gente admira, né, que são modelos na nossa vida. Será uma meta
alienado e inatingível. É você querer agradar os outros, porque você está vivendo numa insanidade. E ele fala que isso daí não é atingível. Por quê? O outro é a vida do outro. É importante nós termos os nossos modelos, né? Um pai é um modelo, uma mãe é um modelo, um amigo. Isso tudo é importante. Mas assim, a ânsia de você ser amado por aquele ser que você admira, né? Isso tem que ser uma coisa, uma rua de duas mãos, uma via de duas mãos, né? O outro também tem que dedicar um pouco de amor e você, óbvio, você ama. Mas não dizer que você precisa, né, fazer de tudo para ansiar ser amado por aquele ser. O único modo de alcançar a felicidade é viver, particularmente, a própria vida. Legal ter admiração, não sei o quê, mas eu não tenho que viver a vida do outro, né? Viver só em função de atender expectativas, né? E aí no final ele fala assim: a solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito, direito que vem da natureza, um direito divino, a liberdade de fazer nosso livre-arbítrio, a liberdade de fazer as escolhas. E como esse livro ele foi feito com base nas experiências e nas reflexões desse espírito Hamed sobre o livro dos espíritos, ele fala que inclusive que ele não quer inventar a roda, mas ele quer, né, dar o parecer dele, das reflexões, das vivências dele, né? Foi um espírito que viveu, teve várias reencarnações na Índia, né, teve reencarnação também na França. Então essas experiências de vida ele quis colocar tudo num compêndio aqui para mostrar para a gente, para alertar a gente para algumas situações do dia a dia. E esse livro começa exatamente falando desse aspecto da nossa autoflagelação, da nossa autocrueldade. E aí, continuando, ele fala: contudo, de quase nada nos servirá essa liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior. Porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente, né? Então nós precisamos ser felizes. E é uma questão no livro dos Espíritos essa, a questão 827, que Kardec pergunta para os Espíritos o seguinte: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer a si mesmo? Aí ele fala: de modo algum, os Espíritos respondem. Porquanto este é um direito que lhes vem da natureza, é um direito divino, um direito que Deus nos deu, a liberdade de expressão. E a grande mensagem para nós é que nós temos que ter um exercício comedido dessa liberdade diariamente, não para agradar os outros inteiramente, e também não inteiramente para nos agradar, mas pensar verdadeiramente que nós não temos que gerar grandes expectativas, né, sobre o que o outro pensa de nós, né? Temos que ter consciência de fazer o nosso melhor, mas não de ficar preocupado que, olha, eu estou fazendo A, estou fazendo B, ou estou fazendo C para agradar os outros, ou porque vivendo em função da opinião dos outros, né? E a gente vê isso todos os dias nas mídias sociais, né? A gente abre a mídia social, você abre o Instagram, você vê umas postagens, né? As pessoas fazendo aquelas postagens, parece que é um mar de felicidade só, né? É só viagem, é só passeio, aquele mar de felicidade. E aí, às vezes, aquilo traz para quem está aqui passando certa dificuldade, fala assim: poxa, o cara se entristece, ele se deprecia, ele fala: só como minha vida é ruim, olha a vida de todo mundo, que beleza. Mas ele não sabe que aquilo é dissimulado, como a gente falou. Só que esse dissimulado que eu estou falando agora é de falsidade. Nem tudo são flores, né? E eu vejo o quanto que nós crescemos, por exemplo, ao ajudar as pessoas a refletirem também. As mensagens que nós colocamos no Instagram, né, do Grupo Espírita todos os dias. Então eu vejo que aquilo sim, são mensagens que vão ajudando a gente a refletir. Mas cada um vai ter que caminhar com as próprias pernas. Não adianta a gente ficar vivendo uma vida inteira em função de agradar a todos. Eu acho que a grande preocupação, algo central da nossa preocupação, tem que ser: será que eu estou agradando a Jesus? Será que eu estou no caminho certo? Será que as decisões que eu estou tomando, eu não estou prejudicando nenhum dos meus irmãos, né? Se a gente tem a consciência de que nós estamos
fazendo o melhor que nos cabe, nos dedicando, tomando decisões que estão alinhadas com o que o Cristo nos ensinou, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Então, temos que afastar de nós sentimentos de inferioridade, afastar da gente todo e qualquer sentimento contrário à caridade, para que a gente possa viver melhor, né? E ao longo da minha vida eu fui aprendendo, né, que é muito importante essa questão do autoconhecimento. Então tem muita gente que tem preconceito com terapia, né? Muita gente tem preconceito. E eu vou falar para vocês, a terapia ela te ajuda a se conhecer, né? E uma experiência que eu vivi que, nossa, mudou minha vida bastante, tá? Então eu agradeço a vocês. Quer falar alguma coisa? Quer ajudar em alguma coisa? A gente vai, a gente se atreve muitas vezes, né, a falar. É um ramo muito complicado esse do autoconhecimento, precisa muitos anos de estudo, mas essa foi uma lição assim que eu já venho lendo, eu já tinha lido e eu resolvi compartilhar para nossa reflexão em conjunto, porque muitas vezes a gente se vê dentro dessas linhas. Muitas vezes você não diz não para o outro para não desagradar o outro, né? Então, assim, eu acho que essa não tem que ser a nossa preocupação central, né? Você também não pode ficar cego. Muitas vezes, Jesus não falou? Sim é sim e não é não. Tem hora que a gente vai concordar, vai fazer até para agradar o outro, sim. Porque também o outro merece talvez ser agradado, merece a nossa gentileza. Mas em determinados momentos você vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer não para o filho, você vai ter que dizer não para a esposa, você vai ter que dizer não para o amigo. Você não vai se sentir bem, né? Não vai valer a pena. Há uma mensagem que eu queria deixar desse espírito, que ele fala aqui, essa eu achei na internet, eu achei bem interessante também. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Então achei que tinha muito vínculo, né? Isso quer mostrar para a gente que às vezes a gente nem se conhece também. Olha, nós somos capazes de tomar determinadas atitudes muitas vezes e depois a gente nem se reconhece, tanto para o bem quanto para o lado que não é tão bom, né? Mas que nós possamos focar no lado bom, no lado otimista, né? O lado do desenvolvimento e também aprender, porque nesse livro também vem a fala do perdão, do auto-perdão, né? Fala do julgamento, fala da crítica, tanto na versão você que te criticando o outro, quanto você se criticando. Então é uma literatura que eu estou gostando bastante, que eu recomendo. Então essa era a mensagem que eu queria trazer essa noite. Agradeço a paciência de vocês, muito obrigado. Jesus abençoe a todos, uma ótima semana. Bom?